mais uma vez na série de taquiarritmias, agora sobre arritmias específicas, módulo 3. A gente vai falar especificamente nesse momento sobre taquicardias paroxísticas supraventriculares. E a gente pode já resumir de cara aqui, tá bom, gente? Em geral, quando se fala em TPSV, nós estamos falando de apenas dois tipos de taquiarritmias, que são as mais comuns do pronto-socorro. A TRN, é a abreviatura para taquicardia por reentrada nodal comum, e a via acessória, que são as conhecidas como vias acessórias ocultas e manifestas. A via acessória manifesta, sim, mais famosa, vocês a conhecem como síndrome de Wolff-Parkinson-White. Dr. Wolff, Dr. Parkinson, Dr. White. White o professor, o Parkinson o residente, o Wolff o estudante, descreveram essa síndrome já há muito tempo. Mas ela não representa todo o espectro do Wolff-Parkinson-White, né? Existem as vias acessórias ocultas e vamos falar sobre isso. Mas basicamente, lembre que quando estamos falando em TRN, é mais provável que você encontre ou uma TRN ou uma via acessória. Então, estamos falando de arritmias que não tem nada a ver com fibrilação atrial, flutter ou taquicardias atriais, ou extrasístoles ventriculares ou extrasístoles atriais, né? Basicamente as TPSVs. No caso do Wolff-Parkinson-White, é famoso você lembrar da presença da onda delta no eletrocardiograma em ritmo sinusal. Ela está apontada ali no quadrado amarelo. Repare que no quadrado ao lado nós temos um contexto de ritmo sinusal com QRS estreito e logo abaixo um ritmo sinusal com a presença da onda delta. Repare que a onda delta ela se antecipa em relação ao traçado eletrocardiográfico e se junta com o final da onda P de pato. Então a P e o QRS se juntam, o que faz com que aquele segmento PR que vai do final da onda P de pato até o início do QRS seja anulado. A anulação do segmento PR, marcado entre as duas linhas tracejadas, é a marca do Wolff-Parkinson-White manifesto, quando você tem a ausência do segmento PR, que é substituído por o que nós chamamos de uma onda delta. É como se o QRS tivesse ficado meio grávido, né? E claro, por causa desta gravidez do complexo QRS, ele fica mais alargado. Então, se você observar o início até o fim do QRS, ele vai estar mais alargado, ele não vai estar estreito. E aqui o grande ponto de confusão na síndrome de Wolff-Parkinson-White manifesta no eletrocardiograma. O QRS está largo, então a primeira confusão que você vai fazer é com bloqueios de ramo. Lembrem que na série sobre eixo elétrico, nós falamos no vídeo 7 de 7 daquela série, que QRS largos são sinônimos de bloqueios de ramo. Nesse caso, nós temos no Wolff-Parkinson-White um QRS também alargado, maior do que 3 quadradinhos. E ele será chamado não exatamente de bloqueio de ramo, mas sim compatível com um bloqueio de ramo. Um Wolff-Parkinson-White que se parece com um bloqueio de ramo. Como você vai fazer para diferenciar um bloqueio de ramo de um QRS por Wolff-Parkinson-White alargado? Bem simples. Você vai ver que o intervalo PR do início da P ao início do QRS está encurtado, menor do que 3 quadradinhos, e que o segmento PR está substituído pela onda delta. Então, se você tem a primeira característica de um eletro em ritmo sinusal, um QRS alargado, calcule logo em seguida o intervalo PR. Se o intervalo PR for menor do que 3 quadradinhos, você está vendo um falso bloqueio de ramo, está vendo um Wolff-Parkinson-White simulando um bloqueio de ramo. Isso talvez seja o aprendizado mais importante desta aula sobre Wolff-Parkinson-White. Lembre-se, o intervalo PR estará encurtado por conta da presença da onda delta e o QRS alargado, falsificando uma impressão de suposto bloqueio de ramo. Tira essa diferença através do intervalo PR. No Wolff-Parkinson-White, existe uma colisão de ondas. Repare que na figura acima, vamos projetar aqui com o laser, repare que aqui o nó sinusal dispara até o nó AV, que atrasa o impulso pelo nó AV, e depois ele desce com QRS estreito aos ventrículos. Repare que na ausência de uma via acessória de Wolff-Parkinson-White, o impulso morre no átrio esquerdo. Então o QRS sai completamente estreito. Mas na figura de baixo, nós temos um nó sinusal
disparando a nó AV, que atrasa o impulso, fazendo um QRS que deveria ser estreito, mas que se confunde com um outro QRS que começa a ser despolarizado pelo sincício ventricular a partir de uma via acessória que é capturada pelo restante do ritmo sinusal que chega lá no átrio esquerdo. Esta onda sincicial de QRS sendo conduzido mais alargado, porque vem do sincício, vai colidir com essa onda de QRS mais estreito que vem pelo sistema His-Purkinje. E esta colisão é o que fabrica a onda delta no eletrocardiograma. Intervalo PR curto, segmento PR zerado, fusão entre átrio e ventrículo, onda delta no início do QRS e o restante do QRS terminando mais estreito porque vem do His-Purkinje a partir do nó AV. Na onda delta, o que ela significa eletrocardiograficamente é que está havendo uma fusão de batimentos que vem pelo sincício ventricular a partir da via acessória com outros batimentos ventricular que vem pelo His-Purkinje. Esta colisão de ondas é o que chamamos de fusão. Esta fusão pode ser cada vez mais evidente e a onda delta e o sincício ventricular ser cada vez mais capturado ao longo de uma taquicardia atrial. Então aqui nós estamos durante um estudo eletrofisiológico, acreditem em mim, com o átrio sendo estimulado pelo meu catéter, gerando uma falsa taquicardia sinusal. O importante é que eu estou acelerando os átrios e isso está fazendo o nó AV ficar mais refratário. Quanto mais rápido o átrio é estimulado, mais o nó AV deixa de conduzir. Isso é fisiológico, desejável. Mas a via acessória do Wolff-Parkinson-White não tem essa decrementação. Então ela começa a aceitar cada vez mais o impulso para os ventrículos. E eles ficam cada vez mais alargados. No final desse traçado de estimulação atrial acelerada, nós temos uma mega delta, onde tem mais delta do que onda de QRS descendo pelo His-Purkinje. Se você olhar sem saber desta informação, você claramente veria aqui uma taquicardia de QRS alargado que se parece uma taquicardia ventricular. E eu diria para vocês, ela é totalmente incapaz de ser definida como supraventricular com aberrância, sem você saber da história do que eu estou fazendo aqui. Se você olhasse desavisadamente, você diria claramente que é uma taquicardia ventricular e você não estaria errado, porque você trataria isto primeiro e veria a onda delta em ritmo sinusal depois. E retrospectivamente, você diria, olha, aquilo que eu pensei que era uma taquicardia ventricular era, na verdade, uma taquicardia atrial com aberrância de condução pela via acessória do Wolff-Parkinson-White. O que nós vimos nesse traçado é o que se chama de efeito concertina. A onda delta começa a ficar cada vez mais evidente, porque cada vez maior cresce a condução pela onda delta. Então, neste exemplo aqui, a onda delta pega um pouco do ventrículo e a maior parte dele vem pelo His-Purkinje. No exemplo da direita, agora, com o átrio acelerado, o nó AV freia tanto o impulso de QRS estreito que a maior parte da onda delta despolariza o ventrículo, fazendo a mega delta. Essas deltas que se mudam de morfologia, mudam por conta do efeito concertina. Não é uma característica, atenção aqui, gente, não é uma característica da via acessória. Ela continua conduzindo tão bem qualquer uma das condições. Aqui, nesse lado, e aqui nesse lado é a mesma via acessória conduzindo tão bem como sempre. O que mudou foi que o nó AV conduziu mal, porque o nó AV freou mais a taquicardia sinusal ou atrial produzida pelo estudo eletrofisiológico. E esse freio do nó AV fez com que a via acessória ganhasse mais ventrículos pelo sincício. Então a onda delta ficou maior. Isto é efeito concertina. Muito bem. O maior perigo da onda delta no ritmo sinusal é quando o ritmo sinusal se degenera para uma fibrilação atrial. Então nós temos aqui uma fibrilação para os átrios conduzida para os ventrículos pela via acessória. Pela via acessória, vai, pelo efeito concertina, ter mais delta ou menos delta, maior ou menor, maior ou menor. E isso vai se parecer dramaticamente com uma taquicardia ventricular. E não é errado você ler aqui uma taquicardia ventricular, desde que você desfibrile esse paciente, ele vai ser restaurado ao sinusal, e lá você no sinusal vai perceber que há uma delta. E aí você vai voltar retrospectivamente para esse eletro e identificar, puxa vida, isso não era uma taquicardia ventricular, era na verdade uma fibrilação atrial conduzindo por uma onda delta, uma aberrância de condução. Então, podemos também dizer isso
Dessa forma, fibrilação atrial conduzindo um Wolff-Parkinson-White, ou fibrilação atrial pré-excitada por um Wolff-Parkinson-White. Fibrilação atrial pré-excitada por um Wolff-Parkinson-White. Fibrilação atrial é uma taquiarritmia. Genericamente, você também pode chamar isso de taquiarritmia pré-excitada. Uma taquicardia nos átrios, pré-excitando os ventrículos pelo Wolff-Parkinson-White. Repare aqui no final do traçado que a onda delta foi interrompida. Então, a condução pela delta desapareceu e o QRS foi 100% capturado pelo NOAV e, portanto, ficou estreito sem a onda delta. Isso pode acontecer em traçados de fibrilação atrial pré-excitada. Vimos a fibrilação atrial pré-excitada. Mas essa não é a apresentação mais comum do paciente. É a apresentação mais temerária. Na fibrilação atrial, o paciente pode desenvolver morte súbita, desde que ele tenha a pré-excitação pelo Wolff-Parkinson-White. Antes de esses pacientes desenvolverem fibrilação atrial e morrerem por culpa da sua pré-excitação, eles costumam apresentar-se ao pronto-socorro com crises de curto-circuito, portanto paroxísticas de início súbito, onde esse curto-circuito pode descer pelo NOAV, gerando um QRS totalmente estreito, e subir pela via acessória, para então reencontrar o NOAV e descer por um QRS estreito. Esses circuitos que descem pelo caminho correto, pelo caminho orto, são circuitos ortodrômicos. A via acessória está sendo usada retrogradamente para o curto-circuito. Repare que no circuito ortodrômico, as vias acessórias não conseguem pré-excitar o ventrículo, porque estão 100% ocupadas com a condução retrógrada. Então, os QRS são estreitos, sem onda delta. Existe um circuito ao contrário, quando você desce 100% pela via acessória e toma o NOAV pela reentrada retrógrada. Então, o NOAV é ocupado 100% retrogradamente pela subida e, portanto, o QRS não pode ser estreito, porque nada desce pelo NOAV, sobe apenas, o que faz com que 100% do QRS seja tomado pelo sincício da onda delta. Isso vai fazer com que a taquicardia seja de QRS alargado com mega delta, com 100% de delta, formando todo o complexo QRS. Vai ficar com a cara de uma taquicardia ventricular impossível de diferenciar. Você vai desfibrilar e depois você vai perceber que há uma delta em ritmo sinusal e dizer, puxa, aquilo era um circuito antidrômico de taquicardia por via acessória. Diferente disso, a taquicardia de QRS estreito pode ter uma delta no ritmo sinusal, se esse paciente tiver em ritmo sinusal uma manifestação dessa delta. Aqui, mesmo deltas manifestas em ritmo sinusal, durante as taquicardias ortodrômicas terão ausência de delta com QRS estreito. E a diferenciação durante a taquicardia de QRS estreito entre ser uma via acessória ou uma outra taquicardia paroxística supraventricular será diretamente relacionada à presença da onda P retrógrada. Vamos falar um pouco sobre isso na sequência desse mesmo vídeo. Repare aqui que nós temos um curto-circuito ortodrômico. Nele, a onda delta desaparece. Veja só, em ritmo sinusal, temos uma delta e um QRS mais alargado. A partir de uma extrasístole ventricular, ocorre o curto-circuito ortodrômico. Agora, 100% do impulso desce pelo NOAV e volta pela via acessória, encontrando o átrio depois do complexo QRS. Ele sai todo estreito durante a taquicardia. Em algum momento o impulso não consegue subir pela via acessória, a onda P retrógrada deixa de existir e a onda P sinusal assume o comando. Quando a P sinusal assume o comando, ocorre a fusão entre a via acessória que desce para o ventrículo e o NOAV que também desce para o ventrículo, fazendo uma fusão, um batimento com onda delta clássico do paciente com onda delta aparente, Wolff-Parkinson-White manifesto em ritmo sinusal. O Wolff-Parkinson-White manifesto em sinusal será sempre oculto em taquicardia ortodrômica. Você só terá a via acessória presente em curtos circuitos de onda delta se o circuito for antidrômico. Aqui
é um exemplo de início e progressão de uma ablação por catéter, queimando a via acessória e curando o paciente dessa pré-excitação e do seu risco de vida iminente, né? De risco de vida de morte súbita por conta da presença do Wolff-Parkinson-White. Repare que existe uma onda delta aqui. Repare que logo depois, vamos olhar para D1, existe uma delta, um QRS alargado. Quando a gente começa a queimar, nesse momento a delta se interrompe e volta a aparecer uma pequena onda Q do complexo QRS. A onda Qzinha do complexo QRS estreito normal estava desaparecida por conta da manifestação fusional da onda delta quando ela existia em ritmo sinusal antes da ablação por catéter. Repare uma coisa interessante aqui, que nesse caso a onda delta tem uma morfologia negativa, parece uma necrose na parede inferior, no complexo D3. Você sabe que não é uma necrose ou um bloqueio de ramo, porque o intervalo PR está curto, tá? É a primeira impressão que você tem, que tem uma doença no QRS. Mas quando o PR está curto, você repara que não é de fato uma necrose, e sim uma onda delta que está negativa aqui. E ela desaparece durante a aplicação da energia de radiofrequência. Repare que esta negatividade da delta é passada por memória elétrica para a onda T de tatu. Então você vê que a onda T deixa de ficar positiva e fica negativa. Ela reflete aqui a memória elétrica da negatividade da delta antes do bloqueio da via acessória. Não confundam isso com isquemia cardíaca. Depois de uma ablação por catéter, a onda T guarda uma memória eletrotônica da polaridade da onda delta antes da ablação por catéter. E esta polaridade, esta onda T que parece isquêmica no pós-ablação por catéter, vai voltar ao normal e ficar positiva depois de algumas semanas do ritmo sinusal sem a pré-excitação. Como é que você pode saber que isto não é uma T isquêmica? Apenas pelo contexto. Eu tenho que mostrar para você que ele tinha uma delta e que agora não tem, e aí eu posso dizer, isto é uma T de memória eletrotônica da onda delta, não é uma T isquêmica. Se você é pego de surpresa sem conhecer o contexto, naturalmente você vai se confundir com a ideia e chamar isso de isquemia até que se prove o contrário. Por favor, tenham sempre a informação clínica antes de um laudo eletrocardiográfico, porque isso pode fazer uma diferença crucial no diagnóstico que você vai dar a esse paciente. Aqui um exemplo de uma via acessória no lado direito, que ela está passando pelo anel da válvula tricúspide, e por esse anel você encontra ela exatamente aonde ela encontra o ventrículo com o átrio. É o que nós chamamos de feixe de Kent. É o lugar que deve ser queimado para eliminar a pré-excitação da via acessória. Num resumo, como a gente já repetiu isso antes e repetindo de novo, as taquicardias paroxísticas supraventriculares, em geral, são por reentrada nodal ou por via acessória comum. A gente já falou sobre as vias acessórias aqui, chamando elas de ocultas ou de manifestas. Existem outros tipos de taquicardias paroxísticas supraventriculares, todas elas se manifestam com QRS estreito e devem ser diferenciadas por outros detalhes, alguns a gente já comentou aqui. Essas outras formas de taquicardia supraventriculares são a própria taquicardia atrial, o flutter atrial, as vias acessórias atípicas por Mahain ou Kummel. Mas, de longe, a causa mais comum de taquicardias de QRS estreito paroxísticas são a reentrada nodal e as vias acessórias comuns. E por incrível que pareça, a forma oculta de via acessória é mais comum do que a forma manifesta, que é mais famosa. É mais famosa, mas não é mais comum. Como a gente faz para diferenciar taquicardias de QRS estreito entre uma TRN e uma via acessória comum oculta ao ritmo sinusal? Quando em taquicardia, a taquicardia por reentrada do nó AV ocorre por um curto-circuito dentro do nó AV que dispara o átrio para cima e o ventrículo para baixo ao mesmo tempo. Isso vai fazer com que a onda P sinusal acabe sendo retrogradamente conduzida dentro do QRS que desce o primeiro impulso após uma extrasístole atrial. E daí o curto-circuito acontecendo dentro do nó AV vai produzir P's retrógradas dentro do complexo QRS.
se é isto que você está vendo dentro de um contexto, um QRS diferente do outro, um QRS em taquicardia diferente do QRS durante o ritmo sinusal, você está vendo uma P de pato oculta dentro do QRS. Isso quer dizer que a P está lá dentro, e se está lá dentro o curto-circuito é pequeno, se é pequeno ele está dentro do nó atrioventricular. No caso das vias acessórias, depois de uma extrasístole ventricular, você vai encontrar a P fora do complexo QRS, porque diferente da TRN que está acontecendo dentro do nó AV, disparando átrio e ventrículo ao mesmo tempo, na via acessória o circuito ortodrômico vai ter que passar por todo o ventrículo, vai terminar o complexo QRS se despolarizando por inteiro, para então a via acessória conduzir uma P retrógrada que vai aparecer no final do QRS por conta disso. Então, uma P que aparece depois do QRS é uma P de taquicardia por via acessória. Uma P que aparece dentro do QRS ou desaparece dentro do QRS é uma P de taquicardia por entrada nodal. Esse seria o principal elemento para diferenciar uma da outra durante as taquicardias, quando a via acessória não manifesta delta em ritmo sinusal. Veja só que no detalhe você pode perceber uma inscrição da onda P dentro do complexo QRS durante a taquicardia. Você não vê essa P depois do QRS, mas dentro dele deformando o QRS. É no detalhe, é bem difícil de identificar, e até como um macete, se você não consegue enxergar bem uma P dentro de uma taquicardia de QRS estreito, é porque ela deve estar dentro do QRS e, portanto, deve ser uma reentrada nodal comum. Se você já enxerga uma taquicardia fora do complexo QRS durante a taquicardia, você pode entender que ali você tem uma via acessória fazendo o curto-circuito de QRS estreito ortodrômico. Repare aqui que sem o contexto do ritmo sinusal, eu não sei que essa onda P de pato é uma P de pato. Parece mais uma onda T de tatu isquêmica. Mas quando eu vejo o fim da taquicardia, eu vejo que neste segmento ST não existe mais aquela suposta T isquêmica. Então, na verdade, o que eu estou vendo é uma ausência de P retrógrada. Então, esta é uma P retrógrada e, portanto, fora do seu QRS. E quando ela não é mais alcançada pela via acessória, o ritmo sinusal é restaurado e esse segmento agora em ritmo sinusal, o segmento ST, ele mostra a ausência daquela deformação durante a taquicardia que, por inferência, por contexto, você pode dizer isto é uma P retrógrada fora do QRS, portanto essa taquicardia de QRS estreito é uma taquicardia por via acessória oculta ao ritmo sinusal. Via acessória que, quando restaurado o ritmo sinusal, não se apresenta a onda delta. Se em ritmo sinusal a delta está ausente, e nós sabemos que existe uma via acessória porque temos uma taquicardia registrada, então uma taquicardia por via acessória cujo registro sinusal não tem onda delta é o que nós chamamos de via acessória oculta ao ritmo sinusal. Como a gente vai descobrir que o paciente tem uma via acessória se ela é oculta? Quando ele apresentar taquicardia registrada. E essa taquicardia apresentar uma onda P fora do complexo QRS depois da inscrição do complexo QRS. Muito bem. Genericamente, para o diagnóstico de taquicardias paroxísticas supraventriculares, você deve reparar se o intervalo RP é menor do que o intervalo PR. No caso, como é uma P retrógrada, vamos chamá-la de P'. Então, se o RP' for menor do que o P'-R, você tem uma taquicardia que pode ser TRN ou via acessória. Se for uma onda P dentro do complexo QRS, gerando um intervalo RP' muito pequeno, porque a P está dentro do QRS, então será uma reentrada nodal. Agora, se esse intervalo RP' for maior, no caso, a onda P fora do complexo QRS, seria uma taquicardia por via acessória, que você vai classificar como oculta ou manifesta, dependendo do que aparece no ritmo sinusal. Com delta será via manifesta, sem delta será via oculta. Se o intervalo RP' for maior do que o intervalo P'-R, você já vai estar no campo das taquicardias atriais. Claro que esta P tem que ter um formato diferente da P em ritmo sinusal. Então, nós teríamos uma taquicardia atrial quando o RP' for maior do que o P'-R,
E quando o RP' for menor do que o P'R, você pode ter dois tipos de taquicardia, TRN ou via acessória, dependendo da P estar dentro do QRS TRN, fora do QRS via acessória. Um belo resumo sobre as taquicardias paroxísticas supraventriculares. Genericamente, o mais importante, na verdade, é reverter com adenosina. Se o paciente não for asmático, cuidado, a adenosina não pode ser usada em asmático porque faz broncoespasmo. Se o paciente não for asmático, use adenosina e ponto final. Você vai reverter todas as taquiarritmias. Se a adenosina não reverter a sua taquiarritmia, repare se você não aplicou errado a adenosina. Lembre, ela é metabolizada pelo sangue. O sangue é o antídoto da adenosina. Então, se você aspirar sangue na seringa com adenosina antes de aplicá-la, você já estará aplicando placebo. Então, cuidado com a aplicação da adenosina. Não coloque sangue na seringa com adenosina. Use seringa e agulha sem sangue para aspirar a adenosina e aplicar no equipo com Y. Jogue a adenosina com velocidade em bolos e lave ela com outra seringa de 20 ml para trás para dar tempo de ela chegar no coração para funcionar. Se mesmo assim a sua arritmia não reverter com a adenosina aplicada corretamente, então provavelmente você não está vendo uma taquicardia trivial, um ataque supratrivial, TPSV trivial. Nesse caso, você vai cardioverter o paciente, restaurar o ritmo sinusal e identificar, junto com os especialistas na área, um eletrofisiologista, se esse paciente tem esta ou aquela taquiarritmia. Tecnicamente, nós, eletrofisiologistas, só conseguimos fazer um diagnóstico preciso de qual tipo de arritmia se está vendo no eletrocardiograma com algoritmos extremamente complexos, como esses que estão citados aqui no nosso livro de eletrocardiograma igualmente. Não se assuste com isso. Fotografe o eletrocardiograma. Se a adenosina der errado, reverta com cardioversão elétrica ou a critério médico e encaminhe o eletrofisiologista, porque ele terá o maior prazer de estudar o paciente e de dar o diagnóstico correto após o estudo eletrofisiológico. Se você tiver interesse em aprender como nós fazemos esse diagnóstico intracavitário, e é um assunto bastante específico, se você é um estudante da área de arritmologia, eletrofisiologista, você vai encontrar 100% dessas respostas e como a gente faz o diagnóstico de 100% das taquicardias de QRS estreito ou alargado usando o aplicativo lec.mocha.app. Lembre-se, https://lec.mocha.app. Nesse aplicativo, gratuitamente, existe uma inteligência artificial que você pode conversar com ela, treinada pelo livro A Arte da Eletrocardiografia, e ela vai falar com você gratuitamente sobre tudo o que você quer saber para diagnósticos diferenciais eletrocardiográficos e usando manobras eletrofisiológicas. Aproveite, é de graça. O link está aqui na descrição. Se você gostou desse conteúdo, ele está todo lá no livro da coleção A Arte da Eletrocardiografia. Esse capítulo em especial é o livro de taquiarritmias. Você pode também se atualizar usando o nosso blog de ECG na krameracademy.net. Seja muito bem-vindo à arte da eletrocardiografia, ao mundo do eletrocardiograma e ao mundo das taquiarritmias.